Está no ar o Ao Vivo Pod, mais um episódio aqui do nosso podcast de política. Eu acho que o maior podcast da política baiana, viu, seu Breno Cunha? Tô ao lado de Breno Cunha aqui mais uma vez. E aí, Breno, né? Tava sumido, né? Rapaz, apareci, tô de volta. Podcast aqui do Política ao Vivo. E é claro, você siga nossas redes sociais, Política ao Vivo, Política ao Vivo 2. Acesse o nosso site também, politicaovivo.com.br. E é claro, nosso Instagram, Ao Vivo Pod, aqui o nosso podcast, hoje com mais um episódio, lembrando que os bastidores da política baiana sempre é aqui no Ao Vivo Pod e também no Político ao Vivo. Nosso convidado de hoje formou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Salvador, é auditor fiscal, né, também foi deputado estadual e hoje é prefeito do município de Cairu. Prazer, senhor Décio Meirelles, prazer estar aqui contigo. Boa tarde. Brenner e Breno, dupla sertaneja. Parece até uma dupla de cantores sertanejos. Exatamente. Boa tarde a vocês, aos nossos ouvintes, telespectadores. É uma satisfação muito grande. Finalmente ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês para prestar esses esclarecimentos, essas informações, não só para a nossa população lá de Cairu, mas também para toda a Bahia. E a gente sabe que o podcast de vocês é um dos mais de maior assistência na Bahia. Prefeito, o senhor iniciou mais um mandato, o quinto, se eu não estiver errado, mandato, né? de prefeito. E quais são suas metas para esse mandato? Olha, nós, em todos os nossos mandatos, desde o primeiro, em 1993, nós tratamos de elaborar um projeto de desenvolvimento econômico e sustentável para o nosso município, que é o município arquipélago. Vocês conhecem as nossas principais localidades, como Morro de São Paulo, Garapuá, Gamboa, Boipeba, Moreré e tudo mais, a própria cidade de Cairu. E esse projeto, ao longo desse tempo, a gente vem desenvolvendo em todos os nossos mandatos. De modo que, exatamente nesse período, nós conseguimos um incremento muito grande da nossa principal atividade, que é a atividade turística. Hoje, o nosso arquipélago, o nosso município, é o terceiro município com maior fluxo de turistas na Bahia. E a gente crê que um dos fatores que muito contribuiu para isso foi exatamente esse programa de desenvolvimento sustentável. E nesse mandato também não seria diferente. Nós temos focado o nosso mandato sempre tendo como base fundamental a educação e saúde, que são necessidades básicas da população, mas também esse projeto de desenvolvimento. De modo que a gente tem focado em infraestrutura turística, em infraestrutura urbana, pavimentação de ruas, praças, jardins, orlas. Nós temos um projeto específico chamado Projeto Orla, já que nós somos um arquipélago. Todas as nossas localidades são localidades marinhas, como também terminais de atracação com pias flutuantes, além de obras de estruturantes de maior porte. Ainda agora nós estamos em entendimento com o governo do Estado, que o governo do Estado também estará chegando no município com grandes investimentos, exatamente no sentido de vir coroar, que a gente espera aqui nesse mandato ainda, esses investimentos. De investimentos de porte estrutural, como, por exemplo, o aeroporto, lá no Morro de São Paulo, nas imediações do Morro de São Paulo, como também o terminal exclusivo para cargas e descargas, já que somos ilhas e que os bens de consumo precisam chegar na ponta. E esse é um das nossas barreiras, né? A gente precisa resolver esse problema. Portanto, os nossos principais projetos é continuar exatamente dando andamento e na busca da conclusão desse grande projeto que foi elaborado ainda na década de 90. O senhor foi eleito prefeito em 92. Isso, né? Primeiro mandato. Isso, 30 anos aí. Exatamente. Como é que o senhor enxerga a cidade do ponto de vista do que o senhor sonha em ver a cidade e do que já foi feito? Como é que você faz essa... Eu diria... Breno, que muita coisa já foi feita, né? E na gestão pública, quem governa, né? Você tem um ditado interessante: você resolve um problema, com a solução desse problema surgem mais 10.
e termina sendo uma roda que não para. Né? Mas a gente tem a satisfação de perceber que muita coisa nós fizemos, embora sempre há coisas a se fazer. Hoje nós temos um problema atenuante, que é um destino adequado para os nossos resíduos sólidos, que na medida que você tem um fluxo de pessoas grande, você também aumenta as possibilidades de resíduos sólidos e tantas outras coisas, de todas as áreas, aliás, né? Aham. Mas para você ter ideia, nós somos uma população de aproximadamente 22, 23 mil habitantes, e o município produz algo em torno de uma média de 30 mil quilos de lixo por dia, 30 toneladas, 30 mil quilos. Eu gosto de falar 30 mil porque dá exatamente o tamanho. Então, esse fluxo de pessoas produz isso. Isso é uma preocupação que a gente tem. E nós já encontramos uma solução, ainda que provisória, que nós fazemos o transbordo desse lixo. Nós retiramos esse lixo tanto da ilha de Tiaré quanto da ilha de Boipeba, como também da cidade de Cairu, da ilha de Cairu, e esse lixo é transportado para um aterro licenciado em Santo Antônio de Jesus. As questões também de cuidado com o meio ambiente, né? Na medida que você desenvolve, que você tem um fluxo grande de pessoas, você tem que estar ligado ali nas questões ambientais. É um outro desafio também que a gente tem pela frente, que a gente está sempre atento. Então, é com esse olhar que a gente governa, né? De ter a satisfação de quem já fez muito, mas também preocupado com o futuro da nossa população, de todos aqueles que nos visitam. Para você ter ideia, no setor de saúde, por exemplo, no nosso município, por ter apenas 22 mil habitantes, o nível dele na assistência de saúde é a atenção básica. É aquela atenção que você tem lá, as unidades de saúde funcionando, de 8 às 12, de 14 às 16, 18, por aí. Mas nós temos no nosso município 4 unidades de pronto atendimento. É como se fossem 4 UPAs, só que mantidas pelo município. Nós distribuímos isso nas ilhas, né? De modo que não só a população, como também aqueles que nos visitam, possam ter um atendimento de urgência. Caso ali naquela unidade não se resolva, nem sempre se resolve, porque é uma unidade quase que básica, o paciente é transportado para um centro maior. Aí tem as lanchas, ambulâncias, tem os veículos ambulâncias no continente. É uma estrutura complexa que dá muito trabalho, mas a gente, graças a Deus, tem feito isso a contento. Eu sempre digo que o próprio resultado das eleições é um grande termômetro da satisfação ou não da população. Mostra que as pessoas aprovam, né? Graças a Deus. E prefeito, falando em aprovar, o senhor está no seu 5º mandato, né, em Cairu, mas o que se passa na sua cabeça? Já passou em se aposentar ou uma vaga para deputado novamente em 2026? Eu fui deputado por um mandato, tentei a reeleição, não consegui. No meu mandato de deputado, lá na Assembleia, tem um mecanismo de premiação dos deputados melhor aprovados pelo comitê de imprensa, e eu consegui ser premiado nos 4 anos de mandato. Eu lembro, eu estava lá. No primeiro ano eu fui o 4º colocado, no segundo ano eu fui o 3º, no terceiro ano eu fui o 2º, no 4º não fui o primeiro, porque o primeiro é sempre o presidente. E por ter recebido os 4 prêmios seguidos, eu ainda recebi um 5º prêmio, só que não consegui me reeleger. E terminei voltando para a prefeitura, que não estava mais na minha perspectiva. Mas terminei voltando, satisfeito, com muita força de vontade, com muita vontade política de resolver as coisas. Tivemos o 4º mandato aí, graças a Deus, apesar de todos os desafios, a exemplo de ter enfrentado a Covid ali no auge, de 2021 até 2022, nós conseguimos fazer um mandato bom, de modo que nós vencemos a reeleição com a maior vantagem de votos que já houveram no município, quase 76%. Dos votos válidos. E nesse 5º mandato, a gente quer coroar esse período de mandatos de prefeito, resolvendo grandes problemas estruturantes, como falei aqui no passado, mas também tratando de oxigenar, vamos dizer assim, a política local, né, na medida que a gente começa a perceber que é necessário a chegada de novas lideranças, de pessoas com mais sangue no olho, com mais disposição para trabalhar, contanto que seja feito da forma mais eficiente e eficaz possível, com responsabilidade, com cuidado.
atento para as questões básicas da comunidade, mas também com foco voltado para o desenvolvimento. A nossa única atividade produtora lá é o turismo, pelo menos a principal. A outra é a pesca, mas a pesca hoje já vive em torno do turismo. Então, manter e desenvolver a atividade turística é o grande desafio de qualquer prefeito que chegue lá no município de Caiú. Então, essa é uma preocupação nossa, de preparar novas lideranças para continuar enfrentando esse desafio. Podemos dizer que o maior desafio dentre todos os seus mandatos foi a pandemia? Podemos, sim. Podemos, sobre todos os aspectos, né? Até porque foi um período que você ficou engessado, não podia fazer nada a não ser cuidar da pandemia. Não podia fazer nada porque não podia aglomerar. Não? Enfim, aí uma confusão, E tivemos o que parar a turismo, educação. como a cidade vive do turismo. Também. Esse foi um grande desafio, porque teve momentos que ninguém suportava mais. Os trabalhadores precisavam ganhar dinheiro, os empresários precisavam ganhar dinheiro, de modo que até num determinado momento a gente conseguiu um equilíbrio. E funcionamos lá de uma forma restrita, mas foi um desafio grande. Você vê, por exemplo, as crianças sem ter acesso às escolas, o atendimento rotineiro de saúde não existia, era tudo para a emergência da Covid, etc. Foi um período, de fato, muito complicado. Em 2026, só voltando à pergunta de Brenner, o senhor é candidato a deputado ou continua? Não. Eu gostaria de ser deputado de novo, não tenha dúvida disso. Se fosse deputado federal, melhor ainda, mas eu só seria se fosse nomeado. Para eleição de deputado não é uma coisa fácil, ainda mais para quem sai de um município com população pequena, apesar da gente ter grandes amizades na região toda. Mas quem deverá ser candidato a deputado é o meu filho, o Rafael, o mais velho. É a primeira vez que ele vai disputar? Primeira vez. Se animou com isso aí, não sei como, não fui eu que aticei, ele mesmo que tomou essa iniciativa, com vários amigos lá em Valença, ele mora em Valença. E, de fato, a pré-candidatura dele está pegando um corpo razoável, de modo que não nos resta outra coisa senão incentivar e apoiar, né? O senhor foi prefeito em 93, né? Isso. E depois, outras vezes, pegou muitos presidentes. Mas principalmente acompanhou o primeiro mandato de Lula como presidente. Isso. O município do senhor tem pessoas pobres, né? Como o Brasil todo, como a Bahia toda. Como é que o senhor está avaliando essa gestão, esse Lula 3, essa gestão terceira de Lula, assim? Eu tive a oportunidade de ser prefeito com vários governadores e vários presidentes. Em 93, ainda era presidente Fernando Collor de Mello. Depois veio o impeachment, entrou Itamar Franco. Depois se elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Depois veio Lula, né? Aí veio Lula, daí para cá, Lula, depois Dilma, enfim. Não tem termo de comparação com os outros, né? Isso é evidente. Eu acho que esse mandato de Lula... eu falo sempre da história de Pelé. Eu estou dizendo a vocês aqui no início, provocado por vocês, que eu estou me preparando para dizer, vou me aposentar agora, vem outro novo. Eu acho que Lula perdeu esse timer, como Pelé fez. Pelé parou a carreira do futebol ainda jogando futebol. Mas ele foi inteligente, parou ali para parar bem. E eu acho que Lula, nesse terceiro mandato, se eu fosse ele, não teria ido para esse terceiro mandato. As circunstâncias são outras, as dificuldades são maiores, né? Então eu não teria ido para esse mandato, de modo que esse mandato de Lula está longe de se comparar com os dois anteriores. É dessa forma que eu estou vendo esse atual mandato do presidente. Mas isso é uma opinião, assim, é um feedback que você recebe das pessoas ou é Também é uma avaliação nossa com base nos dados que a gente tem, as informações, como também a opinião média, né, da população que a gente tem acesso. O senhor acredita que há tempo para ele Agora, recuperar? repare, bom, o Lula é um fenômeno, ninguém tem a dúvida disso. Eu me lembro que conheci Lula pessoalmente numa oportunidade que ele veio a São Francisco do Conde inaugurar uma unidade de tratamento do gás que vinha lá do campo de Manati. E tive a oportunidade de conversar com ele 3 minutos. Ele, de fato, é um fenômeno, ele encanta. Então, você vê, a eleição passada de governador, você tinha aquela distância entre Neto e Jerônimo. Quando o Lula pisou o pé na Bahia, começou a mudar tudo. Tudo mudou. Foi
foi o grande fator que mais contribuiu para a eleição de Jerônimo. Então, ele é um fenômeno. Então, tudo é imprevisível. Nós estamos aí há 1 ano e 2, 3 meses de uma nova campanha. Então, é preciso mudar muita coisa. É um desafio muito grande. Aguardar para ver de que forma também é que o lado oposto vai tratar a eleição que vem. A gente não vê ainda grandes articulações da oposição, das lideranças de oposição a nível nacional. E também tem um fator do poderio de governo. A máquina, né, tem que ser considerada, ninguém tem a dúvida disso. Eu sempre tive uma opinião, e aí até mudando um pouco da sua pergunta, mas também não muito diferente, eu sou favorável à reeleição, porém eu acho que quem está no mandato deveria se afastar 6 meses antes. É a desincompatibilização, como tem o secretário que vai ser candidato a tal. Então, seria mais justo se fosse assim, porque de fato o poderio é muito grande. Então, ainda é cedo para dizer que é impossível o presidente ganhar ou que fulano de tal já ganhou, entendeu? Entendi. Mas você acredita na reeleição que vai acontecer naturalmente do Lula, então? Que vai acontecer a eleição, não é isso que eu estou dizendo. Vai ser candidato, perdão. No caso Lula? Sim. Deve ser. Não é fácil alguém ser presidente da República e abrir mão de uma candidatura à reeleição, né? Prefeito não é, quanto mais presidente da República ou governador. Prefeito, você citou agora há pouco o Jerônimo Rodrigues na última eleição para governador e se causou muita surpresa a sua aproximação com o Jerônimo Rodrigues. Como foi essa aproximação, se eu puder contar? Essa surpresa que as pessoas falam, eu vi alguns comentários, para quem conhece a história assim profundamente, não era para ter essa surpresa toda. Claro, eu fui deputado ali de oposição, como vocês sabem, acompanhei a ala carlista na Bahia desde 1993, exatamente quando eu assumi a prefeitura no primeiro mandato, município precário, sem condição de nada, com atividade turística querendo crescer. E naquela época era governador Antônio Carlos Magalhães, que nos ajudou muito. Em seguida veio Paulo Souto, que continuou nos ajudando muito. Eu saí da prefeitura, voltei 8 anos depois. Se não me engano, Paulo Souto, governador, que continuou ajudando. Aí 2 anos depois foi Wagner. Não me restava outra alternativa, senão estar ao lado deles. Bom, depois disso, eu voltei à prefeitura, fui deputado de oposição, como vocês sabem. Me lembro que Wagner, como governador, esteve lá em Cairu 3 vezes. Uma vez, eu recebi lá em Cairu Wagner, ministro, naquela época ministro do Trabalho, se eu não me engano. No mesmo dia, Antônio Carlos e Paulo Souto. Antônio Carlos, senador, Paulo Souto, governador. Recebi os 3 em janeiro do ano da eleição que Wagner ganhou, em 2006, parece. E como prefeito, eu tinha que receber todos, né, sem distinção, apesar de ser de um lado. Tive uma relação muito, muito boa, amigável com Wagner. Wagner esteve lá, fora essa vez como ministro, como governador, esteve lá 3 vezes, eu prefeito. Inclusive, inauguramos obras juntos. Mas continuei no meu campo, até porque eu estava saindo da prefeitura e ali com a expectativa de ser candidato a deputado como fui, e me elegi na oposição e permaneci na oposição, até porque também não tinha, vamos dizer assim, nenhum canal de comunicação com Rui Costa. Bom, saí do mandato de deputado, voltei à prefeitura, o PT continuando como governo. Havia um distanciamento, e é até uma crítica que eu fazia, o governo nesses últimos 20 anos, eles não deram muita atenção para a atividade turística. Isso parece que o Jerônimo está corrigindo, porque tem apontado investimentos estratégicos nesse segmento turístico, não só lá no nosso município. De modo que, com essa reunião que nós tivemos, me atendeu muito bem, ficamos mais de 3 horas na audiência, eu levei para ele todas as nossas necessidades que o município não alcançaria fazer em tempo algum, e ele se propôs a fazer.
Então, eu sempre retrato isso há 93. Se o governador, como tem dito, afirmado e reafirmado que ele vai, muito menos até por um interesse político, nunca me tratou, nunca me colocou assim, ó, eu faço isso se você vier para o meu lado, nunca foi tratado dessa forma. Mas mesmo não sendo tratado dessa forma, imagine que o governo chegue lá e invista cerca de 130 milhões de reais em obras estruturantes. Eu não tenho outro discurso. E, além do mais, o município não pode viver, deixar de aproveitar as oportunidades só porque pelo meu gosto pessoal do prefeito. Não pode ser assim. Então, o governador acenou para nos atender e se ele atender é o que eu estou falando, não tem outro discurso. Aí todos têm que entender. Não é com isso que eu vou chegar aqui para destratar de ninguém, nem de Assemineto, nem de quem quer que seja, do campo que eu sempre tive durante esses últimos 20 anos. Não tenho esse tipo de comportamento. Pronto. Tenho palavra. Então, se eu der a minha palavra, ela será cumprida, custe o que custar. Custe a vitória, custe a derrota, não me interessa. O que me interessa nesse momento é, de fato, alavancar o desenvolvimento turístico do nosso município. Vocês conhecem bem como é lá. Uhum. Esse aeroporto é de fundamental importância para a gente. O nosso complexo de mobilidade interna das ilhas, que é um outro investimento que o governo está apontando para fazer. Isso é como se a gente desse um salto de 30 anos. E eu tenho que aproveitar esse momento. Eu confio muito que o governador irá realizar essas obras, que é o sonho de toda a população de Cairu. Como eu falei aqui no início, a atividade turística é o nosso maior empregador. Quando eu entrei na prefeitura no primeiro mandato, o maior empregador do município era a prefeitura. Hoje, graças a Deus, é a atividade turística. Então, a gente não pode prescindir de ter essa atenção com esse segmento. O ex-governador César Borges fez elogios ao atual governador Jerônimo. E isso também causou burburinho na política, né? Apesar de César Borges já não estar no carlismo, nesse movimento que chamam de carlismo, né? Que hoje a Assemineto lidera. Ele elogiou o trato pessoal de Jerônimo, a forma que ele trata as pessoas, os aliados e o ser humano, assim. O senhor tem algo a falar nesse sentido do trato pessoal depois dessa reunião de 3 horas aí? E depois de ter convivido com Wagner, ter acompanhado o Rui? Sim, tenho. Repare, eu sempre procurei compreender as responsabilidades, as tarefas, a ocupação de todo mundo. E vocês hão de convir que a autoridade, principalmente em mandato, tem lá sua ocupação, que não é pouca. Então, nem sempre está disponível para estar... Eu estou dizendo isso e falo isso de uma forma muito clara, porque eu vi algumas críticas, por exemplo, ao ex-prefeito Assemineto. O Assemineto tem lá o perfil dele, todo mundo reconhece que é uma grande liderança estadual, que é um candidato fortíssimo à eleição do ano que vem, mas tem lá o perfil dele. Eu nunca fui o político, sendo prefeito ou não, ou deputado ou não, de estar ligando, de estar... Então, às vezes que eu tive com o Neto, sempre fui tratado de forma atenciosa. Não tive nenhuma rusga com o Neto, nenhuma. Portanto, não vou chegar aqui nem em lugar nenhum para fazer média com Jerônimo, tá Claro. falando de Neto. Não vou fazer isso, como, aliás, algumas pessoas já fizeram. Não teve nenhum problema, porque Neto tratou o primo de Décio mal, não tem nada disso. Tudo isso é especulação mesmo, não houve nenhum problema. O que houve foi a expectativa de se realizar um investimento estruturante, como eu já falei aqui e repito. Bom, agora, é diferente realmente a forma que Jerônimo trata. Mas não é diferente de Neto, não é diferente de todo mundo. É diferente de Bruno, é diferente de Rui Costa, é diferente de todo mundo. Até do próprio Wagner, que a gente há de convir, que é um cara muito de um manejo, né?
Eu diria até que nos últimos 50 anos, os dois políticos mais hábeis da Bahia foi Antônio Carlos Magalhães e Jacques Wagner. E Jacques Wagner me tratou tão bem que outro dia, antes de ter qualquer conversa Jerônimo. com Jerônimo, eu tinha dito, alguém me questionou isso, eu disse, são 2 vagas para Senado, nessa eu vou votar com o Wagner, independente de com quem eu voto para governador. Porque me tratou bem, o que é que custa, né, eu retribuir e tal. E é um cara que continua tratando todo mundo bem, um cara que, enfim. Mas no mandato de governador, a forma que Jerônimo trata é algo muito assim, muito diferente. Você não vê essa coisa com facilidade. No dia que eu tive com ele, na hora que eu fui embarcar no ferryboat, ele mandou uma mensagem me agradecendo pela minha presença. Quem tinha que agradecer teria que ser eu, né? Me agradecendo. Portanto, é um cara, e é assim com todo mundo, viu? Todo mundo fala isso, as pessoas me falavam, eu não acreditava. Tive que passar pelo aquele princípio de Silvio Santos, só acredito vendo, né? Aquela coisa que ele falava lá, naquele programa dele. Mas, de fato, é isso mesmo. O tratamento de Jerônimo, governador, é diferente de todo mundo. Então, só com Onde me vê é a mesma coisa, atencioso, Sim. para conversar, quer saber dos projetos, se estão andando, se não estão, pede pressa, enfim. É desse jeito aí. Então, só com Rui Costa, dos 3 petistas governadores, o senhor não teve tanta aproximação. Nenhuma, até porque eu não era prefeito, era deputado de oposição. Até ouvi umas queixas lá, tal, de deputados até da base mesmo. É porque eu estou falando, cada um tem seu perfil. Eu tenho o meu como prefeito. Você foi prefeito 2 anos só com ele, que foi de 21 a 22. 2 anos. 2 anos, exatamente. Então, encontrei com o Rui Costa algumas vezes, me tratou bem, sem nenhum problema. Mas eu estou dizendo, o sujeito, no mandato ali, no exercício do mandato, depende muito do grau, de como é o perfil da pessoa, de como é o perfil do governo, se o governo é descentralizado, se o governante é centralizador, enfim, essas coisas todas. O fato é que, igual a Jerônimo, eu nunca vi ninguém. Por exemplo, Paulo Souto sempre me tratou bem, mas tem o perfil dele. É o perfil mais retraído, mas sempre me tratou com educação, com atenção, principalmente quando a gente discutia questões técnicas. Olha o perfil que eu estou falando, entendeu? Então, E a ACM? Ah? O ex-governador ACM? Olha, Como era a sua relação? eu vou lhe contar. Eu convivi politicamente, não foi muito tempo com ele. E como eu fui referência de oposição em Cairu era um outro grupo que era carlista, eu era de oposição. Sabia não. E quando eu assumi a prefeitura, eu ganhei do cara lá, do cidadão lá, Manuel Che, que também foi uma grande liderança. Nós éramos adversários, mas não éramos inimigos. Uhum. Mas derrotei. E quando eu vim aqui na primeira audiência com o Antônio Carlos, ele me olhou enfesado. Olhou enfesado. Mas durante o período ali, eu consegui mostrar a ele, conquistando e tal, de modo que quando eu terminei o meu mandato, que fui lá apresentar a ele o meu candidato, ele me parabenizou pelo meu mandato. E aí, a partir dali, nós criamos uma relação. De modo que a última vez que eu encontrei com o Antônio Carlos foi exatamente quando o Wagner ganhou a eleição em 2006. Eu fui lá fazer uma visita a ele, naquela época eu acho que ele não sei se era senador, não me lembro bem. Eu fui lá para dar um abraço nele, dizer que estava lá em Cairu à disposição e tal. E ele me retribuiu com um abraço, se colocando também à minha disposição. Portanto, foi uma relação, apesar de não ter tido uma convivência longa, mas exatamente no que eu falei aqui, né? No reconhecimento e na gratidão. A chapa Rui, Jerônimo e Wagner é forte, na sua opinião? Pela sua experiência aí na... É puro sangue, né? É a chamada puro sangue. É uma resposta meio complicada. Claro, são um governador em mandato que vai para a reeleição, os outros dois ex-governadores de 8 mandatos. É uma coisa para se considerar. Eleição, e quem sou eu para querer ensinar a eleição de Estado? Mas eu acho que a estratégia que é importante, né? O sujeito montar uma estratégia diante do quadro que ele encontrar. Essa coisa do puro sangue pode insatisfazer alguns aliados, a exemplo do que já está acontecendo aí com o Ângelo Coronel. Né? Então, não deixa de ser um risco, porém a gente não pode negar que seja forte.
né? Você tem 2 ex-governadores de 8 anos de mandato, um atual governador na reeleição. O governante na reeleição, ele é muito forte. Como aqui na Bahia tem a tradição de que sempre quem ganha para governador ganha para senador, aí eu vou concluir minha resposta. Vai ficar forte a depender, vai ficar forte ou fraco a depender da... como é que eu diria mesmo? Da performance do governador. Entendeu? São 3 grandes lideranças, né? Isso é incontestável. Então, mas a performance do governador, a performance de Jerônimo, no caso, indo para a reeleição, vai ter uma influência muito grande na chapa de senador. Se for o caso aqui de Jerônimo não ser o eleito, provavelmente também os senadores não serão. É isso que tem mostrado as eleições na Bahia. Depende de Lula? Vou responder, tenha uma lei das séries chamada, né? Por exemplo, o Bahia vai jogar agora com o time lá na Colômbia, numa situação complicada. O time, eu estava lendo ontem na imprensa aí... Não perde há 9 meses em casa. Quantos? 9 meses. 9 meses, que é jornalista não perde. Jornalista esportivo. Pronto, 9 meses não perde. Ele corre um sério risco, a lei das séries. Então, é a mesma coisa, né? Aí você me perguntou se Lula... Depende de Lula essa reeleição. A gente tem que ser real né? Eu não vou para aqui chegar aqui e falar... Qual é a análise que eu já fiz disso? A eleição de Jerônimo primeira foi totalmente dependente da performance de Lula. Dessa vez agora, pode ser o contrário. Dessa vez, eu acho que se Lula continuar nesse nível aí de desgaste, não vai impactar tanto na eleição da Bahia como já impactou positivamente. Repare, vai impactar? Vai, mas não vai ser tamanho como foi positivamente, principalmente na eleição passada. Pode ser que Jerônimo ajude ele, no caso, também. É provável. É provável. Agora, falando de eleição, eu gosto muito de história, né? Política aqui da Bahia. A gente entrevistou o Lídice aqui e falamos de tudo daquela época. O senhor era prefeito quando o Wagner ganhou. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores do seu grupo político mesmo, lá em Cairu. Como é que você viu? Foi uma surpresa o dia da eleição? Muito grande. Muito grande. Você não sentia uma possibilidade de Wagner ganhar? Interessante aquilo, rapaz. Isso aconteceu em várias delas, né? Por exemplo, o Paulo Souto esteve na frente de Rui Costa. No final mudou ali. E as pessoas começaram a colocar em dúvida a eficácia das pesquisas. O que eu li ali é que a mudança era tão rápida que a pesquisa não conseguia pegar. Eu me lembro que na primeira eleição de Wagner eu fiquei pasmo. Como é que muda assim a coisa da hora para o dia, né? Mas depois eu comecei a analisar e a gente percebia a preocupação das lideranças estaduais na medida que ia se aproximando o dia da eleição. E você imagine, Paulo Souto ganhava a eleição no primeiro turno e perdeu no primeiro turno. Né? Depois teve o caso de Rui Costa com quem? Não, Rui Costa com quem, rapaz? Rui Costa foi com... na primeira eleição. Rui Costa e Paulo Souto. Paulo Souto, novo. Paulo Souto, 2014. Rui Costa estava bem atrás. Mas ali já não foi tanta surpresa como foi a primeira de Wagner. Né? E como foi a de Jerônimo agora. Também foi outra surpresa. Então, eu me lembro, eu era prefeito nessa época, e no dia seguinte, a gente fica ali, né, baqueado, vamos dizer assim, a turma chama jacu baleado e tal. Eu estava em Cairu, estava lá no dia seguinte, saí da minha porta assim, e passou uma pessoa, menina, uma senhora jovem, de uma localidade lá, aí quando me viu na porta, foi lá e tal, me cumprimentar, assim, efusivamente, nosso governador ganhou e tal. E eu fiquei calado ali, que eu não ia decepcionar a menina, mas eu não tinha votado com o Wagner, na verdade não. Então a surpresa foi desse tamanho aí, entendeu? Por isso, um de vocês me perguntou aqui no início, eleição não se ganha de véspera. O próprio Jerônimo, no jeito dele lá, falou outro dia aí, a semana passada para alguém, eu tô em campo, tô correndo, porque ele quis falar mais ou menos isso, né? Eleição não se ganha de véspera, então... Mas o dia da eleição, como é que o senhor recebeu o resultado assim?
Qual? O de Wagner, 2006. É isso que eu estou dizendo, assim, pasmo, surpreso. Era uma coisa que a gente não conseguia enxergar. Você não detectou em nenhum momento? Nenhum. Wagner ganhou lá? Não, Ah, não. então talvez seja por isso que o senhor não conseguiu pegar Provavelmente. Mas interessante, mesmo na região ali, porque a região do Baixo Sul, ela foi muito contemplada na época de Antônio Carlos, de Paulo Souto, etc, etc. Então, era como se estivesse numa zona de conforto. Talvez isso tenha influenciado. Uma zona de conforto. Quando abriu, foi a caixa de surpresa. Uhum. Mas isso eu sempre procurei adotar em todas as eleições que eu participo. Ó, ninguém ganha de véspera. Vamos trabalhar até o final. Você só pode fazer alguma coisa para ganhar a eleição até 5 horas da tarde do dia da eleição. A partir dali, você não pode fazer mais nada. Perdeu, acabou. Além de Assemineto, o senhor vê outro nome na oposição do Estado com possibilidade de enfrentar Jerônimo em 26? Para ser sincero, não vejo. Não vejo. Acho que. Bom, eu vou expandir um pouco essa resposta. Se Aham. você já vê alguém a nível nacional se articulando de uma forma intensa, no sentido de ser o candidato que vai enfrentar Lula, eu ainda não estou enxergando isso. Tem Se até alguma articulando, movimentação de Temer, não para ele, porque Temer ainda é um grande articulador, né, desses políticos mais antigos, talvez seja o principal articulador político do Brasil, pelo menos da oposição. Ele começa a fazer algum movimento no sentido de alinhar aí essa turma toda para construir um projeto de país, um discurso, etc. Aqui na Bahia, a gente só via Semineto. Como outro dia, inclusive, Adolfo Loyola falou isso, né, que reconhecia que a Semineto é um político forte. Ninguém pode analisar de uma forma diferente. E, repito, tanto é que Jerônimo que está em campo correndo para consolidar a candidatura dele e a eleição dele. Bruno Reis, o senhor não enxerga não como nome que pode disputar? Oh, com a liderança chegar a ser prefeito da capital, ela, claro que tem um destaque grande. Acho que a curto prazo para essa eleição não enxergo. Pode ser uma promessa de futuro. Aham. Mas repare, eu não sou a verdade nua e crua. Eu estou falando Claro. assim, do meu Seu ponto de vista e da minha. experiência. Exatamente. E é por isso que eu pergunto, porque tem uma pessoa tão experiente aqui. Exatamente, né? E falando de prefeito, como o Bruno Reis teve uma votação expressiva, né? Para o senhor ter uma noção. Então, o senhor acha que a Semineto vai se candidatar e como é que você acha que vai ser essa eleição em 2026? Vai ser Como é que você acirrada? tá enxergando aí, sabe? Olha, eu já tenho algum tempo que tive contato com a Semineto, mas tenho acompanhado pela imprensa, como acompanha a política estadual, e o que ele fala é nisso, né, de construir a candidatura dele. Eu acho que hoje aqui, agora, a eleição é indefinida. A eleição é indefinida. Se a Semineto é um nome forte, tanto é que provou na eleição passada, você imagina que foi a primeira vez nesses 20 anos que um candidato de oposição conseguiu levar a eleição para o segundo turno. Isso é um fator que tem que ser considerado. Por outro lado, tem Jerônimo, que tem corrido muito, começou a construir muito também ações de iniciativa do seu governo. Né? No início, ele só estava concluindo ou fazendo alguma coisa que o ex-governador tinha deixado, depois ele começou a correr para apresentar trabalhos dele de uma forma intensa, tem conquistado, isso não é segredo, tem conquistado muitas lideranças na Bahia, portanto a eleição nesse momento eu vejo indefinida. Ele não ficou chateado com o seu encontro com Jerônimo, não? Quem? A Semineto. Não, bom, eu não posso analisar assim internamente, mas eu tive a hombridade de, no mesmo dia, tive a oportunidade de encontrá-lo, conversei com ele, disse que tinha estado com o governador, Marcelo Nilo contou da aqui forma também. que tinha sido tratado e tudo mais. Porque eu sempre agi com muita transparência, nunca, até porque, reparem, são duas palavras que parecem iguais, mas não são, fidelidade e gratidão. Eu nunca tive assim, eu fui prefeito, participei de 5 eleições de prefeito, apoiei candidatos e tal, e fui deputado estadual e nunca tive padrinho político.
Nunca tive padrinho político. Eu sempre tive gratidão por alguns, como tive a Antônio Carlos, como tive a Paulo Souto. No período de relação nossa com a Semineto, eu deputado, ele prefeito, também foi um prefeito que me tratou bem, isso eu não posso negar para ninguém. Então eu não devo essa satisfação a Neto, a Jerônimo, a não sei quem e tal. Eu devo gratidão. Então o governador agora, atendendo aos anseios do município que eu governo, eu tenho que ser grato a ele. Não tem contra fatos, não há argumentos, né? Contra o trabalho não há discurso. O que é que a gente faz lá em Cairu? Trabalha. Quando chega a eleição, a população responde. Então, a realidade é essa. E por isso que eu estou dizendo que Jerônimo, a partir de um determinado momento, ele inteligentemente não ficou mais esperando por Wagner nem por Rui Costa. Ele começou a trabalhar para mostrar a identidade dele. O governante tem que ter identidade. Ele começou a mostrar que está se transformando para essa eleição que vem como um candidato forte, independente de Lula. Repare a comparação que eu estou fazendo. Mas o governo Lula está desgastado? Tá. Mas pode não impactar negativamente, tão negativamente aqui na Bahia, a depender da performance do governador, da performance de Jerônimo. Tá aí, então. Esse foi mais um episódio aqui do Ao Vivo Pod, do lado do meu amigo Breno Cunha, do lado do prefeito também, o Décio Meirelles, prefeito de Cairu. Prefeito, um prazer estar contigo aqui. Obrigado, Breno. Breno, né? Brena e Breno. Brena e Breno, uma Isso. dupla sertaneja aqui agora mandando notícia para a Bahia toda. Um grande prazer nosso estar aqui com vocês, repito. Estaremos sempre à disposição quando vocês também quiserem nos visitar lá, quem sabe fazer lá um programa ao vivo, lá de Cairu, lá até a Câmara Municipal de Cairu tem... Aproveito até aqui para mandar um abraço para os vereadores lá. Agora nós tivemos uma reunião com todos eles aqui na Serim, tratando de um assunto de interesse lá do nosso município. E a Câmara lá de Cairu é uma das câmaras que tem uma estrutura boa, capaz de vocês chegarem lá e ter todo esse equipamento aqui para transmitir um programa de lá. Portanto, eu vou deixar aqui esse convite. Vamos marcar aí. Para assim que for possível vocês irem lá e também conhecer lá as belezas, né, do nosso arquipélago, que se não conhece ou se conhece, voltar para fazer um outro passeio. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e parabéns pelo programa. Obrigado, prefeito. Tá aí, esse foi mais um episódio aqui do Ao Vivo Pod, prefeito de Cairu participando aqui com a gente, prefeito Décio Meirelles. Lembrando, política, bastidores da política baiana é